Oiê, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, peço bênçãos para o meu Pai de Santo, Pai Leandro, a todas as mães e pais pequenos da casa e a todos os guias que nos protegem na força do Pai Ogum e Senhor Trancador das Almas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós vamos falar sobre a fascinação, que é o segundo tópico quando a gente faz o estudo de obsessão espiritual. Nós vimos no último estudo que nós entendemos que há a obsessão simples e que a obsessão simples é quando a nossa vibração abaixa por algum problema que nós estamos passando, por alguma questão muito X, e aí essa vibração nossa cai e um espírito sofredor, equivocado, vem e percebe e é atraído por essa energia. Uma prece, um banho com as ervas, uma firmeza já faz com que esse espírito seja direcionado para o lugar que ele tem que ser levado. Já o tópico de hoje ele já é um pouquinho de que demanda um pouco mais de atenção e reflexão da nossa parte, além da obsessão simples. Por quê? Porque nós começamos a entender que quando a gente não faz esse processo da firmeza, da prece, do autoconhecimento, que a gente chama de reforma íntima, muitas casas de axé, a gente passa a abaixar tanto a nossa vibração que de um simples acompanhamento espiritual a gente passa a ter um problema espiritual, uma obsessão, que nesse segundo tópico a gente chama de fascinação. Olha só o nome, fascinação. Nós ficamos fascinados, iludidos, a gente passa a perder o nosso senso crítico. O que é a fascinação? Ele fala o seguinte: é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma o seu julgamento, com respeito a instruções, comunicações dos guias, intuição, direcionamento do chefe do terreiro ou das mães pequenas ou pais pequenos, enfim, a pessoa se fecha para a crítica. Vou colocar para você agora essa imagem para que você perceba o gráfico do processo de obsessão espiritual que é a fascinação do estudo de hoje. Olha só, há um espírito fascinador, um espírito, um egum, que é totalmente bem distante do bem, e ele enxerga nas nossas fraquezas, ou ele vê que a gente vai realizar um trabalho que vai ajudar uma pessoa daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 anos, daqui 10 anos, porque o senso de tempo e espaço na espiritualidade não é o mesmo do planeta Terra, de quando nós estamos encarnados. E aí ele fala assim: opa, vou pegar essa pessoa aí, porque essa pessoa vai me atrapalhar. Ou então, me pagaram com um X lá num outro lugar para eu prejudicar a vida dessa pessoa. Ou essa pessoa, gente, olha o coração dessa pessoa, olha o pensamento dela, que pessoa vaidosa, gostei, vou ficar aqui. E é esse espírito, ele vai e começa a inspirar no pensamento dessa pessoa que ele começa a atacar de maneira muito bem articulada, muito bem arquitetada, com pensamentos que inspiram uma confiança, uma sensação de que sou dono da verdade, enfim, que impede a pessoa que está passando pelo processo de fascinação de vir um embuste, um problema espiritual que está vivendo, que está sentindo, porque essa entidade cega o senso moral do médium ou da pessoa da assistência que está passando por esse processo. E aí impede de ver a fraude e de compreender os absurdos que começa a fazer, os absurdos que começa a praticar como médium, e vai ao ponto de levar a pessoa ao ridículo. E até uma coisa importante já de pontuar aqui de início dessa nossa conversa, que é um erro a gente acreditar que os processos obsessivos, acompanhamentos de Egum, que levam as pessoas para o terreiro para fazer descarrego, é um erro acreditar que esses processos obsessivos não alcançam pessoas inteligentes, formadas, estudadas, que têm muitas guias, que têm cargo, ou que seja lá o que for. Quanto mais instruído, mais às vezes é mais fácil ser atacado, porque a gente se acha tão superior, ou não, eu sei a erva que resolve isso, eu sei a vela que faz, e eu estou muitos anos no axé, e aí é pego pela vaidade, e aí cai. E aí, olhando para essa imagem de novo, vamos lá. A gente tem um espírito fascinador que começa a atacar o médium literalmente no senso de crítico, de compreensão, de percepção. Ele começa a fazer com que o espírito, o médium, a pessoa atacada, a iludir ela de forma que ele fala palavras, dá a entender que ele, na verdade, é um guia de luz, é o guia de cabeça. E aí faz com que, falando palavras de amor,
luz, caridade, humildade, Deus, axé, orixá, exu, ele fala isso na cabeça da pessoa. E a pessoa começa a achar que ela está sendo ajudada pela espiritualidade. Ele usa isso como um crachá de controle. Porque falar é fácil, ser e sentir que é o grande desafio. Mas se eu estou receptivo a esse ataque espiritual e ele fala que eu sou o Exu, eu sou Exu tal, é meu Exu. Meu Exu está me dizendo para eu não confiar em ninguém. Seja lá quem for. Ou seja, se alguém for falar alguma coisa para mim que eu preciso mudar minhas atitudes, eu vou confiar? Eu não vou. Porque eu nublei, permiti esse embaçamento, esse nublamento desse senso crítico, na qual eu não consigo ver. E aí é onde acontece, nessa imagem que a gente tem aí, a ilusão de superioridade, e aí a gente passa a ter um isolamento e rejeição de qualquer crítica construtiva, conselho, sugestão de mudança, de elevação de pensamento, de um convite para estar na casa do axé, de uma sugestão para um banho, de uma sugestão para firmeza, de um convite para ir até mesmo à igreja. Por que não? Mas aí a pessoa que está passando por esse processo espiritual não aceita. Não, tá tudo bem, imagina. Hoje eu não vou na gira não, porque, tô muito cansado. Não, hoje eu não vou na gira não, porque olha, o fulaninho lá, tá com uma coisa assim que, então eu não vou porque assim, nem dá pra conviver nesse mesmo lugar com essa pessoa. Mas quem é você na fila do pão? Quem sou eu pra me achar superior ou melhor ou pior do que alguém? Não me cabe julgar a atitude do outro, me achar melhor do que ninguém, porque foi lá e tem o anel mais bonito do que o outro. Eu não sei o quanto de amor aquela pessoa, ou de esforço que aquela pessoa colocou naquele anel. Então às vezes eu posso ter pagado muito caro, mas não tem o valor espiritual que aquilo lá tem. Por isso que a gente fala, não julgueis, porque a gente não sabe o que está no coração de ninguém. E aí, esse isolamento para qualquer tipo de crítica faz com que a pessoa não vá, não se trate. E aí que o processo espiritual fica cada vez mais complexo. Pensando nisso, como que acontece na cabeça do médium esse ataque espiritual? A gente já entendeu que o espírito fascinador, ele cria ilusões falsas na cabeça da pessoa atacada. Essa pessoa já entendemos que rejeita críticas e se isola e desenvolve um comportamento de superioridade. É quase imperceptível, gente. E os espíritos, esses mistificadores, esses eguns, a gente já entendeu que se passam por guias. E aí, aonde é que ele pega o médium? Aonde é que ele pega a pessoa que ele ataca? Gente, de uma maneira muito simples. Nas nossas fraquezas morais e comportamentais. No nosso orgulho, na nossa vaidade, em achar que a gente é um médium muito bom, que temos muito isso, muito aquilo, que roupa aquilo, comparando quem é. Gente, isso aí, é uma armadilha certa para cair em processos espirituais. O desejo de se destacar como um canal exclusivo do axé. Não, olha, fulano foi lá e falou que o meu copo é branco, mas só o meu guia. A pessoa não tava com guia lá não, meu amor, se você não for clarividente, clara e audiente, não tiver uma sensitividade desenvolvida pela prática, humildade e estudo, para falar isso tem que ter uma certeza muito grande. Porque pode ser que nós estamos cometendo um ato antiético, uma mentira, um julgamento, uma blasfêmia. E aí o que acontece? Os espíritos que estão esperando para pegar alguém do terreiro, olha o Thiago lá acusando as pessoas, e a pessoa, na verdade, estava fazendo a verdade. É nele que a gente vai. E aí o que esse espírito faz? Me causa um desequilíbrio, eu causo um desequilíbrio na corrente, eu atrapalho o trabalho, e aí a gente passa a ter um processo que não prejudica só a mim, mas um grupo. Ou então minha família, os meus amigos, se eu não faço parte de uma corrente de axé, mas estou passando por um processo de fascinação. E aí, como que acontece essa falta de vigilância moral, de autoanálise honesta dos meus erros? Esses espíritos se aproveitam dessa brecha psíquica e emocional e é onde reforça em mim essa mentira que eu acredito que eu sou incrível e tudo mais. Eles reforçam isso, eles superlativam isso na minha cabeça. E aí se torna muito difícil da gente vencer instantaneamente a fascinação como a obsessão simples, porque ele entrelaça os nossos pensamentos. Porém, para entender como tratar, como curar-se, é importante entender como acontece no nosso perispírito, já que nosso estudo também é mediúnico. O espírito fascinado, ele não tem, no caso nós, na pessoa que está passando por um processo de ataque de fascinação, ela não tem seu espírito dominado por força, como ocorre
com a próxima etapa que nós vamos estudar no próximo estudo. Aqui o processo é totalmente mental e psíquico, gente, totalmente mental e psíquico. Ele vai bloqueando algumas energias salutares de luz, ele vai mexendo nos nossos centros de percepções, por exemplo, como os chakras, como os nossos plexos, e aí ele vai fazendo com que, travando esses pontos que a gente recebe energia de luz da espiritualidade, ele controla ali. Para a gente poder entender um pouquinho mais, eu vou colocar essa foto aí, ó. Essa foto são dos nossos chakras. Nós temos plexos nervosos, que são, até nessa imagem aqui, ó, vou mostrar para vocês, mas eu vou ver se eu acho para colocar. Olha só, isso aqui são os nossos plexos. Todo o nosso corpo tem quantidade de plexos que são relacionados a um ponto do nosso corpo carnal que reflete no nosso corpo perispiritual. Esse plexo ele é diferente do chakra, porque esse plexo tem uma relação com a matéria. O chakra tem uma relação com o espírito. Então, o chakra, que é o ponto mais importante, ele é atacado por esse espírito fascinador e ele vai lá e vai, vamos dizer assim, entupindo, nublando, fechando a comunicação por energias ruins com os nossos guias. Claro que também a gente pode modificar isso por meio de uma conduta. É uma energia tão sutil, gente, mas tão sutil e tão atacada que a gente vai absorvendo que nem percebe. E aí a gente vai sendo atacada também nos outros chakras, que são 7. Quais são os chakras? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico ou solar, tem uns que chamam o chakra solar, o esplênico, que é aqui embaixo, e o básico, que é da vida. E aí, segundo alguns estudos, fala que esses espíritos se conectam com esse chakra e eles fazem com que a gente se desequilibre, conforme eu já expliquei. E aí, o que é o chakra? Os chakras são centros energéticos e espirituais localizados no nosso plano espiritual, assim, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E eles têm reflexo direto, gente, no nosso corpo. Chakra é desequilíbrio, espírito em desequilíbrio, ser humano em desequilíbrio, tanto emocional quanto mental. É como se fossem portas espirituais que fazem com que a gente se comunique com um plano maior ou com um plano inferior. E essas energias, a gente flui em vórtices né, energéticos a todo momento, a todo segundo. Por isso que fala que nós devemos vigiar e orar, que as nossas ações refletem no nosso espírito. E aí, onde que ele vai pegando? No chakra básico, ou chakra raiz, que é onde está? Na base da coluna, centro nervoso. Qual é a função desse chakra? A nossa vitalidade física, os nossos instintos, a nossa sexualidade primitiva, o nosso senso de sobrevivência. Como que essas entidades influenciam? Despertando vício, luxúria, raiva, medo, sentimentos básicos, primitivos, negativos. Como que a gente é ajudado pela espiritualidade, a começar pelos Exus de Pombogira de Lei. Eles vão, quando a gente está na casa de axé, vocês já perceberam que os nossos Exus, as pombogiras da casa, vão lá, a pessoa está tomando passe, ele impõe a mão, o médium coloca a mão aqui, e a pombogira, o Exu vai, ó, gira. Ou então, e fica na base da coluna, ele está limpando o chakra básico, o chakra raiz. E aí, o segundo chakra esplênico ou umbilical, que é localizado aqui abaixo do umbigo. Qual que é a função desse chakra? Ele, basicamente, a função dele são as nossas emoções, nosso processo digestivo, nossa vitalidade orgânica. E aí, de que maneira que essas entidades negativas influenciam a gente a levar um processo de obsessão mais complexo? Ele causa em nós a ansiedade. Causa em nós compulsões alimentares, causa em nós azias, dores de estômago que nos desequilibram e a gente baixa a vibração e aí a gente se faz atacado por esses espíritos. Que tipo de linha que ajuda a gente muito nesse lugar? Um deles são os caboclos e preto velhos, que vão lá e atuam na cura dos nossos vícios emocionais e físicos. Chakra 3, o chakra gástrico ou plexo solar. Aonde que ele está? Região do estômago. De que maneira ele trabalha no nosso perispírito para projetar na matéria o nosso equilíbrio ou desequilíbrio? Ele atua nas nossas emoções, na nossa autoestima, no nosso poder pessoal. E aí, pensando nisso, onde que as entidades menos felizes,
arquitetam para nos atacar, instigando a insegurança, já que as nossas emoções instigam manipulação, a baixa autoestima, a gente fica se sentindo subproduto da porcaria, a última bolacha balduco, mais amassada e mastigada pelo cachorro. Aí ele vai lá e pum, pega a gente ali. E que tipo de, normalmente, quais entidades, linhas de trabalho da humana que ajudam a esse reequilíbrio? Preto Velhos e BGs. Eles harmonizam as nossas emoções, trazem alegria, porque trabalham da nossa insegurança à nossa alegria. E aí, o chakra 4, chakra cardíaco. Aonde que está localizado o chakra cardíaco? Olha só. Ele é localizado aqui, ó, no centro do peito. Lembrando que ele não está no corpo, gente. Ele está no nosso perispírito, ok? Aonde que esse chakra cardíaco trabalha? Chutem. No amor, na compaixão, nos sentimentos mais nobres, no sentimento de perdão, nos sentimentos mais elevados. Se ele trabalha nesse lugar, aonde que os espíritos menos felizes atacam a gente para criar um processo obsessivo mais grave, bloqueiam os sentimentos elevados e causa em nós uma frieza, a falta de empatia, um excesso de carência, um processos depressivos que às vezes nós não estamos, às vezes é induzido a sentir que está. E quem nos ajuda a equilibrar espiritualmente esses chakras? Os guias, como mães do Oriente, né? As entidades do Oriente, as ciganas, a Orixá Oxum, e entidades como Pombogira, que trabalham despertando esse amor de dentro para fora, esse equilíbrio, essa cura emocional, por exemplo, como nossa mãe Iemanjá, que faz com que a gente sinta aquela coisa no coração e vai se equilibrando. O chakra 5, chakra laríngeo, ou seja, ele está localizado aqui, ó, na garganta. E, gente, o que sai da boca diz muito sobre o que está no nosso coração. E aí, qual que é a função desse chakra? A função dele principal é a comunicação. E também a expressão, a verdade. Ou seja, se eu falei agora mesmo que o que sai da nossa boca também está dentro do nosso coração, nós temos que tomar muito cuidado com nossas palavras. Porque se a nossa voz é projetada pelo nosso corpo, mas a nossa voz, aquilo que a gente fala, está carregado pelo que a gente sente, que vem do nosso pensamento e do nosso coração. Ou seja, se isso aqui não estiver em equilíbrio, se a nossa fala e o nosso sentimento não tiver a intenção boa, se for negativo, minha amiga, meu amigo, puf, ele pega a gente na hora, porque a gente projeta energia. A fala, o ar, ó, tem calor e a gente nem vê esse calor. Automaticamente, se tem um calor invisível aqui só pelo ar que eu expirei, imagina o quanto de carga energética que a gente não joga para fora por uma palavra nossa, por um pensamento nosso. E esse pensamento, aqui, ó, você não tá vendo que eu tô pensando com a minha carequinha linda, mas aqui na frente, pelo chakra, ele é projetado no pensamento e espíritos de luz enxergam esse pensamento, tantos bons quanto ruins. E espíritos menos felizes não enxergam o pensamento bom, mas se é um espírito que já sabe articular e manipular energias, ele enxerga uma pensamento negativo e por meio desse pensamento que é projetado em energia, ele pega essa energia plasmada e puf, ele faz a maldade dele. E aí, aonde esses obsessores nos atacam? Provocando falta de voz, problema na garganta, problema na laringe, calos vocais na fala, distorções de pensamento que faz com que a gente fale coisas equivocadas. Que entidades que nos ajudam à cura desses, né, da pessoa da assistência ou até mesmo de nós mesmos no processo de fascinação ou no qualquer um dos processos obsessivos, Exus e caboclos. Exu é a comunicação, não é? Exu é a lei. Os caboclos com a sua flecha certeira, eles atravessam lugares energéticos que muitos não chegam. E aí eles se manifestam por esse centro na incorporação e transmissão de mensagens. Por isso que na nossa casa, uma casa da esquerda, vem também após as giras o chefe da casa e permite que esses outros trabalhadores também venham nos nossos aparelhos mediúnicos para fazer o descarrego e tirar todo o miasma, toda a energia negativa que causa desequilíbrio. O chakra número 6 é o chakra frontal, ou que a gente chama de terceiro olho. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre o terceiro olho que os egípcios acreditavam? Então, ele está entre as sobrancelhas, ele está aqui mais ou menos, mas lembra, não está na carne, ele está, né? Aqui, ó, nessa distância mais ou menos, que ele projeta e com mais elevação espiritual, maior a projeção. A função desse chakra, intuição e percepção, mediunidade, sensitividade, os processos mediúnicos ou psíquicos do ser humano.
qual que é a influência que as entidades nefastas, negativas, causam em nós quando eles fazem esse ataque? Eles criam falsas visões, falsas percepções, falsos pensamentos, falsos entendimentos, pensamentos obsessivos, repetidos, alucinações. E, gente, é assim, ai que raiva, ai que fulano. E a gente começa num pensamento ilusório, uma percepção equivocada da vida que é muito difícil de sair. Por isso, tem que tomar muito cuidado com o pensamento negativo que vem do nada na nossa cabeça. Ó, estrala, o estralar tem um processo magístico para nós da Umbanda, pega a quartinha, passa em volta da cabeça 3 vezes, né? E pede, joga, despacha aquela água, então vai lá e coloca a água da quartinha na cabeça, enfim. Firme o pensamento. Porque esses pensamentos, para criarem raiz, nossa, gente, depois é difícil de trabalhar. Aonde que os nossos mentores e guias de luz trabalham no processo de tratamento desse chakra frontal? Auxiliam na mediunidade cada vez mais consciente, e não é sobre a consciência de estar incorporado ou não, porque existem 3 níveis de mediunidade, lembram? A mediunidade consciente, a mediunidade semiconsciente e a mediunidade inconsciente. O que isso diz? Que a pessoa que incorpora, ela pode estar consciente da comunicação, ela pode estar semiconsciente, depois de alguns minutos ela se vai alguns pensamentos e fica o ensinamento principal, que diz respeito ao evoluir do médium, não sobre a comunicação que foi dada sobre a pessoa, porque o conselho não é para ele, é para a pessoa. E o médium inconsciente, que o espírito, ele totalmente dorme, ele fica, né, o perispírito dele se afasta e o guia toma a frente. Então, pensando nisso, ele auxilia nessa consciência da mediunidade, do papel da mediunidade, do trabalho a ser realizado. E ele cada vez mais desenvolve no médium uma intuição mais clara, e na pessoa que está passando por tratamento também. Vai dando mais clareza para a pessoa perceber que, opa, eu não posso ficar desse jeito, não, meio, pelo amor de Deus. E uma visão espiritual mais aguçada, que contribui na última que eu falei, na intuição mais clara. E o último chakra, e não menos importante, na verdade um dos mais importantes, é o chakra coronário. Coronário, aqui ó, localizado na cabeça, que a gente chama também de aura, ou a gente também cultua como o nosso ori, né? Qual é a função do chakra coronário? É a nossa ligação com o divino, com os nossos orixás, com o Zambi, com o Oxalá, com os nossos guias. Por isso que é importante vigiar os nossos pensamentos, para a gente manter essa conexão direta com o alto, né? Com a luz, com os nossos guias. A ligação com o divino, com a espiritualidade, um influxo de energias superiores. E de que maneira esses espíritos obsessores, fascinadores, influenciam a gente? Tentam bloquear a nossa conexão com o sagrado, com os nossos ancestrais, com os nossos guias, com os guias da casa. Independente da religião do sul que você está assistindo agora, ele bloqueia a sua conexão. E aí você passa, Deus, que orixá, que o quê? Eu fui naquela casa, não resolve nada, toma... Enfim. E a gente começa a minar essa fé no sagrado, e é onde a gente baixa a vibração e eles tomam conta da mesa do baile. Que maneira os nossos guias e orixás nos ajudam? Como um canal de recepção de energias divinas. Os nossos guias, eles ficam não 24 horas por dia do nosso lado, porque eles também trabalham no plano espiritual. Mas mesmo de onde eles estão, até porque eles possuem a bicorporeidade, ou seja, o espírito dele não precisa estar do nosso lado para ele nos atingir com pensamentos de luz. Eles vão nos influenciando a ter pensamentos melhores. Só que o nosso orgulho, a nossa vaidade, esse ataque espiritual nos bloqueia. Então depende de nós muita humildade, muita resignação, muita fé, muito querer para mudar essa energia. Por isso, você médium, não quer ir na casa hoje, que saco, não tô nem um pouco afim. Tem dinheiro para ir de Uber ou de ônibus? Vá. Eu não tenho dinheiro para fazer o padeiro. Não faz. Ao menos vai lá, Pai de Santo, posso varrer o chão? Você está entregando o seu óbolo, a sua caridade. Hoje a minha roupa tá suja. Pede emprestado. Não vai, devolve limpo depois, não custa nada lavar o sovaco, tá? Já entrega e participa. Eu não tenho vela para acender. A maior vela é a fé. Essa aqui, meu filho, não tem como. Porque quando a gente morrer, a gente não vai levar a vela junto, mas vai levar os nossos pensamentos. E aí, para tentar, né, colocar tudo num resumo só, e lembrar daquela imagem que a gente tinha agora mesmo, você vê o caminho que o processo espiritual de fascinação traz?
o fascinador, o espírito obsessor, o Egum, ele vem e começa a influenciar a pessoa com pensamentos negativos, encontrando em nós mesmo espaço para aquilo. A gente não pode esquecer disso. Ele causa uma ilusão de superioridade, muitas outras ilusões em nós. Ele faz com que a gente, a partir disso, se isole, não aceite crítica e a gente começa a acreditar em coisas. Gente, a gente passa a acreditar de horóscopo a sei lá o quê. Menos no nosso guia e no nosso orixá. Não estou dizendo que o horóscopo é ruim, porque eu acho super legal. Eu tenho, né, as minhas entidades trabalham com cartas, não é sobre isso. Mas a gente passa a achar resposta em lugares que às vezes está em nós mesmos, na caridade, na fé, no trabalho. Entende? É isso. Ele faz com que reforce em nós a mentira que ele cria em nós e reforça em nós. E aí é onde a gente, faz a ruptura com a verdade espiritual, com os guias, com a corrente, com a religião, e a gente começa a achar que nada tá bom. A vida fica negativa é onde a gente desenvolve processos muito sérios de depressão, ansiedade, complexos de pânico, ideações suicida, excessos de vícios, enfim. A nossa vida vira do avesso, gente. Por isso que é muito importante a gente observar isso. Como que se trata esse tipo de obsessão que você vê que é bem mais complexa? Na Umbanda, a fascinação também é conhecida como encantamento espiritual negativo, né? E esse indivíduo se torna um médium de espíritos mistificadores. E aí ele acredita que ele está arrasando a BR. Que linhas que tratam esse tipo de problema espiritual? Linhas de preto velhos, os caboclos, Exus guardiões, Erês, Exus mirins, pombogiras, ou seja, quase todas as linhas do Umbanda. Mas essa linha específica porque, por exemplo, preto velho, ele vai lá com a luz enorme que preto velho tem. Gente, os pretos e pretas velhas têm uma luz, eles são espíritos superiores. Eles desmascaram a fascinação com paciência, com doutrinação, com humildade, com diálogo. Os caboclos quebram os laços mentais obsessivos e restauram a conexão com a verdade. Exus e pombogiras, Exus mirins, eles rompem os encantamentos que possam ter sido feitos por alguma demanda, ou demanda espiritual, ou demanda física, que alguém foi lá e pagou para fazer uma amarração, seja lá o que for, e afasta essa entidade mistificadora ao modo deles, e se for de natureza magística. Já os Erês e os Xumirins, especificamente, eles expõem de forma lúdica e direta a ilusão do ego espiritualizado. Então ele faz aquela coisa que a gente fala que quando o Erê trabalha, quando o Xumirim trabalha, ninguém desfaz. E quais são os rituais recomendados na Umbanda para tratar esse problema espiritual? Banho com ervas, aí a gente vai ter que falar de ervas, tanto ervas equilibradoras frias, tanto também de ervas quentes para cortar essa demanda. Então indica-se, normalmente as entidades indicam a erva quente para cortar a demanda e a erva fria para equilibrar esse uri, né? Alecrim, guiné, alfazema, manjericão, arruda, enfim, o guia vai decidir com o plano espiritual, vendo o problema pelo lado espiritual, qual é o melhor caminho a seguir, com as defumações, com a firmeza de vela, com o padê de limpeza e de abertura de caminho, ou de visão, na verdade, abertura de visão, com elementos que cortem a vaidade, que cortem a ilusão, conforme falei no outro trabalho, né, no outro vídeo. E também, claro, antes de tudo isso, vá numa casa de axé e consulte o guia-chefe da casa, fale com o pai de santo, com a mãe de santo da casa, peça orientação, converse com os guias e aí segue o tratamento que for orientado pela espiritualidade. E aí, para encerrar esse vídeo, nunca podemos nos esquecer. As nossas atitudes são os nossos advogados. As nossas atitudes e os nossos pensamentos convidam a gente para caminhar na luz ou na sombra. Tudo é escolha. Então, para se distanciar de um problema como esse, fé, resignação, humildade e, acima de tudo, coragem de lembrar que nós nunca estamos desamparados por Zambi e por Oxalá. Espero que possa ter respondido as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, fala aqui, fala no grupo, e aí eu vou ficar muito feliz em responder, e com certeza as nossas mães, pais pequenos da casa também. Axé!